Convidar você a abrir sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4. Nós estamos continuando a nossa série nas cartas de João e hoje nós estamos finalizando o capítulo 4 de João. Primeira de João, capítulo 4, dos versos 7 até o 21. Eu também vou efetuar a leitura na NVI, mas está projetado para que você possa acompanhar. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar? Te louvamos, Deus, mais uma vez, por podermos estar aqui nessa manhã para celebrar o seu nome, para exaltar o seu nome acima de todas as coisas. Já tivemos a oportunidade com a escola bíblica de estudar a tua palavra, já cantamos hinos, canções de louvor, já lemos a tua palavra e agora nós precisamos da orientação do teu Espírito, Deus, para que a Escritura Sagrada nos revele a sua vontade e o seu querer. Fala conosco na ministração da palavra, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito se fala sobre amor nos nossos dias. Talvez o amor seja um dos temas mais versados em todo o mundo. O amor é cantado em verso e prosa. O amor é usado como fundamento para quase tudo nessa vida. Alguém quer fazer alguma coisa, quer validar essa coisa, você diz assim: eu estou fazendo em nome do amor. Parece que o amor virou quase que uma certificação para que as pessoas façam aquilo que bem lhes der na telha, e isso lhes tire qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de peso, porque essas pessoas estão fazendo em nome do amor. Mas será que o que é apresentado pelo mundo pode ser considerado o verdadeiro conceito e a verdadeira prática de amor de acordo com as Escrituras? Será que aquilo que a gente tem observado no nosso mundo, versando sobre amor, é de fato amor? Um amor que abandona o outro em detrimento à sua própria vontade? Um amor que não está disposto a servir? Um amor que não está disposto a se doar? Um amor que está autocentrado? Então, eu amo eu mesmo. Então, eu faço tudo motivado pelo amor. Qual amor? O que eu tenho em mim, na minha satisfação, no meu prazer, na minha vontade. Será que é isso o amor bíblico? A criação do homem, à imagem de Deus, deu ao homem
A autoconsciência é a capacidade de pensar, de raciocinar, de apreciar a beleza, de adquirir sabedoria, de sentir emoção, de compreender questões morais. Mas o aspecto mais significativo da imagem de Deus no homem é vista pela capacidade que Deus nos deu de amarmos, de demonstrarmos através da comunhão, através do relacionamento que nós temos com Ele e com as pessoas, isso que a Bíblia nos chama de amor. Embora apenas uma sombra, esse amor humano, tanto no que se refere a Deus quanto a outras pessoas, ele é reflexo do amor manifesto na própria Trindade perfeita. O amor não é um conceito criado pelo homem. O amor não é um sentimento que nasceu no coração do homem. O amor é divino, o amor é eterno, o amor existe desde toda a eternidade na própria relação entre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam em perfeita harmonia, movidos pelo amor, desde antes dos tempos eternos. Então, quando nós falamos de amor, nós não podemos nos pautar nos nossos dias atuais. Nós precisamos nos pautar naquele que nos fez com capacidade de perceber e de entender o amor. O tema do amor é tão importante para João, nas suas cartas, que essa passagem já é a terceira vez que João discute o tema aqui. E é a terceira vez que vocês estão ouvindo um sermão sobre amor baseado nas cartas de João. E olha que nós estamos aqui no 4º capítulo de João. Em primeiro, lá em João 2, dos versos 7 a 11, foi apresentado o amor como uma prova da verdadeira comunhão. Nós vimos aqui na igreja, vivenciando o amor cristão, fundamento, prática, provisão. Falamos que esse amor é a prova da nossa relação com Deus. Segundo lugar, capítulo 3, dos versos 10 a 17, João discutiu o amor como sendo a prova da filiação dos crentes. Olha que coisa interessante. João, ele trata do amor no aspecto prático, diário, relacional, mas ele também diz que esse amor, o verdadeiro amor, mostra que aqueles que o exercem, aqueles que o exercitam, aqueles que o praticam, são os filhos de Deus verdadeiramente. Os não filhos de Deus praticam o amor do mundo, ao viés do mundo, ao sabor do mundo. Os filhos de Deus praticam o amor bíblico. E aí a gente viu aqui as características fundamentais desse amor. E hoje, nessa terceira descrição que João faz sobre o amor, ele apresenta provas morais e doutrinárias que implicam o próprio conceito de salvação, fornecendo a mim e a você maior profundidade e amplitude no conceito de amor. E o que nós vamos compartilhar hoje é sobre a compreensão do amor bíblico, as suas implicações e as suas práticas. O amor é versado pelo mundo, mas a igreja não vive o amor do mundo. Nós não somos chamados a viver o amor que é oferecido aí fora. Nós somos chamados a compreender o amor bíblico e a entendermos quais são as suas implicações práticas. E nessa compreensão do amor bíblico, do amor de Deus, algo que nos salta aos olhos logo de início é o fato de que nessa sessão, tratando sobre amor, João não coloca o amor como algo condicional. João nos mostra que o amor é uma ordem bíblica. O amor não é uma opção. O amor não é um sentimento. Não é algo que eu tenho vontade ou não tenho vontade de fazer. O amor é uma ordenança bíblica. E para que nós amemos de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa entender isso. Diz assim ali no versículo 7 e versículo 8, João tratando amorosamente, ele fala, amados. Mas mesmo ele tratando com carinho, ele não deixa de impor a verdade. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E diz mais, quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Muitos acreditam que o amor é importante,
Mas, de maneira geral, muitos também imaginam que ele é só uma espécie de sentimento. Amor é algo que eu sinto por alguém. E esse amor, por ser um sentimento, ele é variável. Porque tem dia que fala a verdade. Pensa em você, não pensa no outro. Pensa em você. Tá bom? Tem dia que a gente é menos amável, fala a verdade. Tem dia que a gente fala assim, hoje eu tô, pode me amar que eu tô de boa. Mas tem dia que nem a gente se aguenta. Tem dia que se a gente olha no espelho assim e fala, só Deus para me amar. Muitas pessoas imaginam que o amor é esse sentimento, que ele é motivado pela reação ou pela resposta de outro àquilo que nós fazemos. Caso isso fosse uma verdade, João não poderia nos dar uma ordem com respeito ao amor. Porque como é que a gente dá ordem para sentimento? O amor não é um sentimento. João deixa claro, amemos uns aos outros. Essa é uma ordenança. Desta feita, nós podemos perceber que ele não é um sentimento, mas um condicionamento, um ato de obediência a Deus. O problema é que nós desviamos o foco do amor nos nossos dias. Eu lembro que, por esses dias, conversava com a minha filha em casa, né, tema juventude, adolescência, tem várias coisas e um deles é casamento, né? E ela comentando que uma das conquistas que o mundo nos proporciona é que nós podemos casar com quem nós amamos. E a pergunta que eu fiz para ela é assim, e por que os divórcios aumentaram? Porque nós mudamos o foco do amor. O amor bíblico não diz case com quem você ama, diz o quê? Ame quem você casou. Esse é o amor bíblico. Ele não depende da resposta do outro. Ele é um condicionamento interno. Ele é um ato de obediência a Deus. Não importa qual a direção lhe seja dado. Seja o cônjuge, sejam os filhos, seja a família, seja a igreja, sejam os irmãos, os amigos, os conhecidos, os inimigos. Se amor fosse sentimento, como é que você ia amar o inimigo? E a Bíblia diz, se ele tiver fome, você faz o quê? Dá de comer. E se ele tiver sede, dá de beber. Ore por ele, abençoe a vida dele. Não é um sentimento. É um condicionamento. É uma intencionalidade. É um ato de obediência. Quando a Bíblia nos fala de amor, ela está falando de algo prático, objetivo e com fundamento. E o fundamento não é a vaidade desse mundo, o sabor dos ventos que sopram lá fora. O fundamento é a eleição de Deus sobre nós, que é o amor colocado em prática. Veja 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Eu vou ler aqui, eu vou ler também na NVI. Confere aí se esse aqui é o amor que tem no mundo. Porque a Bíblia está dizendo qual é esse amor de Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Esse amor descrito na Bíblia só tem uma fonte única e possível, e é Deus. Deus é a fonte do nosso amor. E João afirma aqui, aquele que ama é nascido de Deus, porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte desse amor. Deus é aquele de quem emana o amor. É o que João deixa claro. Deus é o modelo desse amor prático, ativo e constante. Não é algo apenas de palavras, ou algo que vise um bem momentâneo e passageiro. Esse amor, ele é eterno, porque o fundamento dele é eterno.
ele reside desde o relacionamento da Trindade. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com capacidade de nos amar. Ainda 1 Coríntios 13, 8. Lembrando, o amor, esse que vem de Deus, esse que não está ao sabor dos ventos das emoções, ele não acaba. E Paulo coloca algumas coisas interessantes. É claro que muito ligado ao contexto de Corinto, que era uma igreja que tinha muitas profecias, dons de línguas. Era uma igreja que ficava preocupada aí, nossa, com o conhecimento do mundo. Há pouco falamos sobre o conhecimento de Corinto, aqui na nossa escola dominical. Era uma igreja autocentrada, que confiava em si mesmo. Paulo diz assim, irmãos, o amor de Deus verdadeiro, ele não acaba. Agora, as profecias de vocês uma hora vão acabar. No céu não tem profecia. No céu a Bíblia diz que nós veremos como é. Paulo diz mais, esses dons de línguas que vocês dizem ter, não vamos entrar na discussão de como era ou como não era, mas esses dons que vocês têm aí, vai acabar. Que também vai chegar um dia que nós falaremos uma única língua. Juntos, todos no Senhor, e todos entenderão a uma única voz. Paulo diz, esse conhecimento de vocês, e aqui ele denomina por ciência, e a ideia de ciência de Paulo aqui não é a mesma ideia de ciência que nós temos hoje, ainda que o resultado final seja o mesmo, também a ciência acabará. Por que ela acabará, pastor? Porque não haverá mais nada a ser descoberto, nós estaremos na perfeição eterna com Deus. Nós veremos ele face a face. Paulo diz, essa ciência acabará. No final, persistirão 3 coisas: fé, esperança e amor. Os 3. Mas qual é o maior? O amor. Por quê? Porque até mesmo a fé e a esperança se restringem a esse momento de tempo. Nós temos fé, aguardamos, cremos na palavra, nós temos esperança, ansiamos para o céu, mas lá no céu a fé será consumada, estaremos com o Salvador, a esperança será realizada, seremos completamente transformados, mas o amor continuará, porque jamais deixaremos de amar o nosso Salvador. O amor reside em Deus. Você entende isso? Todos os dons são temporais, passageiros, mas o amor é eterno. Ele continua vivo e ativo aqui e no céu. O Espírito Santo nos dá o poder para amar, nos revelando quem Deus é nas Escrituras e mostrando que nós somos seus filhos. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe por que a gente consegue amar pessoas difíceis, como nós, por exemplo? Porque é o amor de Deus. É o amor de Deus derramado no nosso coração. O amor é fruto do conhecimento de Deus. E esse conhecimento nos é revelado pelo poder do Espírito, que habita em nosso coração. Então, o cristão só consegue amar verdadeiramente como Deus quer que ele ame. Ele só compreenderá esse amor. Ele só compreende que o amor é uma ordenança. E ele consegue obedecer pelo Espírito que habita nele. Quanto mais conhecemos a Deus e praticamos o que Ele nos manda, tanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo em tudo. Principalmente no exercício de amor. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você amará as pessoas. Falo aqui constantemente. Uma boa teologia. Você quer saber se uma igreja tem uma boa teologia? Perceba se essa teologia aproxima as pessoas, em primeiro lugar, de Deus. Uma igreja que tem boa teologia vai amar a palavra, e você vai ler a palavra, e você vai se deliciar na palavra, e você vai aprender a palavra, e você vai ficar mais próximo do Criador, o dono da palavra. E também, em segundo lugar, uma boa teologia nos aproxima das pessoas. Porque se você conhece a palavra, você ama a gente. Gente palpável, visível, que está do seu lado. Gente que de vez em quando pisa no calo. Gente que de vez em quando fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Você ama a gente. Porque Jesus veio em carne para morrer por gente. Gente que não merecia nada, como eu e você. Você entende isso? E perceba
que a desobediência dessa ordenança, que é dada aqui por João, também tem implicações práticas. Se a obediência, que é uma ordem, diz assim: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, a desobediência também tem uma implicação muito prática. Eu costumo dizer que não tem crente que não dê testemunho. Aquela ideia, pastor, uma vez eu ouvi a pessoa dizer isso: eu não dou nem bom nem mau testemunho, eu prefiro não dar testemunho. Não existe isso. Ou você está dando um bom testemunho ou um mau testemunho, simples assim. E aqui diz o seguinte, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não consegue amar as pessoas que estão ao seu lado, se você não consegue amar o seu semelhante, aquelas pessoas que são cheias de limitações, como nós. Eu não sei qual o momento da nossa vida que a gente se ilude, imaginando que a gente não tem limitação. Eu não sei qual que é o momento da nossa vida que a gente entra numa bolha e se imagina menos pecador do que o outro. Nós somos igualados em pecado, mas fomos igualados na graça salvadora de Jesus. Então, quem não ama é porque ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus sempre implica uma eleição e uma ação. O nosso amor deve ser como o amor que nós recebemos do próprio Deus, que nos chamou para sermos seus filhos e sermos seus representantes aqui. Você entende o que é isso? Olha a implicação da obediência. Quando eu amo alguém, eu estou sendo um representante de Deus, um embaixador de Deus. Quisera, irmãos, que as pessoas fossem constrangidas, como nós o somos, pelo amor. Quisera que alguém olhasse para nós e falasse: olha, rapaz, eu preciso crer nesse Deus que você crê aí. Eu preciso, não tem jeito, porque olha só como é que você ama, a despeito de todas as coisas que são feitas contra você. Olha só como você consegue obedecer a esse Deus. Isso é constrangedor. A gente usa essa palavra sempre para quase como no aspecto negativo, né? Mas há um bom constrangimento. É o constrangimento de Deus que nos leva a amá-lo. O amor é uma ordem bíblica que, como cristãos, nós devemos obedecer. Se amamos, conhecemos a Deus e somos seus filhos. Se não amamos, desconhecemos a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira implicação prática de compreender o amor bíblico é que ele é uma ordem. Você não tem opção no âmbito. Segundo, o fundamento do amor vem da pessoa do próprio Deus. Então, da onde vem isso, pastor? Da pessoa do próprio Deus. Veja aí na sua Bíblia, versos 9 a 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Deus não está pedindo de você algo que Ele não fez. Ele não está dizendo assim, é o seguinte: estou lá no céu, de boa, sentado no meu trono, os anjos me servindo, os anciãos, os seres viventes, todo mundo lá, santo, santo é o Senhor. Eu dou minhas ordens lá do céu e vocês se virem para amar aí. Deus falou assim: vou mostrar para vocês o que é amor. Eu mesmo vou me entregar na pessoa do meu filho. O mundo não crê de verdade que Deus é amor, sabia disso? A gente fala que Deus é amor, o mundo não crê não. Muito pelo contrário. O mundo vê a terrível desolação causada pelo pecado, fruto da desobediência. O mundo olha o resultado da queda de Adão. O mundo olha a devastação do mundo e diz assim: como Deus, um Deus de amor, pode permitir que essas coisas aconteçam? O mundo olha os crimes mais diversos, aviltantes, assassinatos, abuso de criança.
O mundo olha isso e fala assim: onde está Deus? Ele está no mesmo lugar onde ele estava quando Adão o desobedeceu e escolheu seguir os seus próprios caminhos. Esse mundo que nós vivemos aqui não é porque Deus não nos ama, é porque nós escolhemos viver sem Ele. Você entende isso? Porque o fundamento de Deus é amor. O mundo, em vez de culpar a sua própria escolha de viver em rebeldia contra Deus, sob domínio do pecado, tem a tendência de culpar quem? Deus, que é o único que pacientemente, no decurso da história e das eras, tem demonstrado amor por pecadores, por gente que não merece. A verdade bíblica é que Deus provou o seu amor por nós, inclusive entregando o seu Filho, Jesus, o Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver por causa dele. Sabe por que há salvação no mundo? Sabe por que tem gente crente do mundo? E quando eu falo crente, não é necessariamente dessa igreja ou daquela igreja. Gente que crê em Deus, gente que foi salvo, gente que foi resgatado, gente que recebeu do amor, gente que recebeu do evangelho, gente que foi perdoado, gente que teve a vida transformada, gente que foi quebrantado. Sabe por que existe isso? Porque Deus nos amou. Ele resolveu. Diz assim João, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Tinha dois, era um só. Único. Perceba que não é primogênito, é unigênito. Único, gerado, essência de Deus, Deus de Deus, para que pudéssemos viver por meio dele. E sabe o que fizeram com o filho? Mataram. E ele foi à cruz do Calvário e recebeu o castigo que é meu e seu. Porque nós temos o coraçãozinho de Adão. A gente quer viver do nosso jeito e gosta de culpar Deus porque dá errado. É mole, né? Só que Deus não nos tornará como imunes a isso. É por isso que só há uma maneira. Porque Deus sabe que o nosso coração é pecaminoso. E Ele entregou seu Filho para morrer por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Perceba, não fomos nós quem escolhemos amar a Deus. Foi Deus que escolheu nos amar. E Ele escolheu nos amar não é porque havia algum tipo de perfeição em nós. É exatamente porque as nossas imperfeições eram tão grandes que se não fosse um ato de Deus vir nos buscar, jamais iríamos até Ele. O pecado não foi uma batida de pequena monta em nós. O pecado na nossa vida não é igual quando você vai estacionar seu carro no centro de Maringá, e é osso estacionar no centro de Maringá, hein? Você vai lá dar resinha, aí vem todo o pessoal do flanelinha te ajudar, às vezes atrapalha, você está quase na vaga, vem pra cá, tá. E você dá aquela encostadinha no para-choque de alguém, daquela marca. O pecado é uma trombada de frente com a carreta a toda velocidade. Ele nos esmagou, ele nos destruiu. Ele arrebentou com a nossa maneira de pensar. Ele arrebentou com as nossas percepções. Ele moeu as inclinações do nosso coração. Não dá para dar um jeitinho. Tem que fazer de novo. E Ele derramou seu sangue por nós. Diante desse fato maravilhoso, João aplica a lógica do cristão do amor. Olha que interessante, João trabalha com a mente lógica. Se Deus de tal maneira nos amou, então nós devemos amar os outros, ué. Deus nos amou quando não tinha nada, nós recebemos o amor, logo nós agora amamos, porque fomos alcançados gratuitamente pelo amor de Deus. Assim é lógico que amemos aos outros na mesma medida, na mesma proporção. Da forma como fomos amados, da forma como é exemplificada, da forma como fomos ensinados. Jesus Cristo
é o nosso exemplo do que significa amar. Cada coisa que ele fez, todos os atos da sua vida, a sua morte é uma expressão do amor supremo de Deus. E João repete novamente: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Guarda essa palavra aí. Propiciação. Palavra difícil, né? Está acostumado a ouvir ela todo dia, mas tem um significado para ela estar aqui. Propiciação pelos nossos pecados. A cruz é um sinal positivo para mim e para você. Porque na cruz, ao mesmo tempo que nós vemos a ira de Deus contra o pecado, dizendo todo pecado será castigado. O salário do pecado é a morte, eu não mudei não. Nela nós vemos o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nessa cruz, por intermédio da morte de Jesus, a ira de Deus foi aplacada. Propiciação. Deus, no sacrifício de Cristo, cobrou a dívida do pecado. A ira santa de Deus foi aplacada com o sacrifício de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na cruz, o nosso castigo foi aplicado ao Filho eterno do Deus eterno, reconciliando-nos, pecadores, com o Pai. E por conseguinte, as pessoas umas com as outras. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos reconciliou um com o outro. É por isso que a gente consegue amar, porque Ele nos amou. Primeiro, 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que top. Então, amor é uma ordem, porque Deus falou assim: eu amei vocês, agora vocês estão habilitados a amar. Assim, se dois cristãos não se amam um ao outro, eles desviaram seus olhos da cruz. Você entende isso? Amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Vamos parar por aqui? Tem mais 2 pontos, irmão. Tem ceia hoje. Se eu entrar nos 2 pontos, nós terminamos no amém no culto das 18h30. Semana que vem a gente volta e continua a palavra do Senhor. O que eu queria que você guardasse no seu coração. O amor bíblico não é uma emoção. Ele não depende do outro. Ele não é um sentimento. Ele é um condicionamento. Ele é um ato de obediência àquele que nos amou. Como cristãos, nós devemos obedecer. Se amamos, conhecemos a Deus. Somos filhos de Deus. Se não amamos, mostramos desconhecimento de Deus. Então, primeira coisa, lembra disso. Por que eu tenho que amar, pastor? Porque Deus me amou e Ele me manda amar. Segundo lugar, mas da onde o senhor tirou isso? Do próprio Deus. O fundamento do amor vem da pessoa do próprio Deus. Foi Ele quem nos amou em Cristo. Foi Ele quem se entregou na pessoa do seu Filho em nosso lugar. Foi Ele que aplacou a ira, a condenação que havia sobre nós por conta do pecado, depositando, ou melhor, despejando a ira sobre Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Nós somos perdoados. Ele nos alcançou com amor, para que a gente ame uns aos outros. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, a Tua palavra é poderosa. E o poder da Tua palavra não reside na capacidade de quem a expõe, mas reside na própria palavra. O Senhor é o Deus de amor, que foi à cruz do Calvário, morrer em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. O Senhor fez isso na pessoa do seu Filho, Jesus,
Cristo, o Messias. E por conta disso, o Senhor nos habilitou a também amarmos. Amarmos ao Senhor como resposta a esse amor que recebemos, porque nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e amarmos também aos nossos irmãos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque por vezes nós achamos que essa tarefa é pesada demais, é difícil demais. Mas como diz as Escrituras, que o seu Espírito que em nós habita nos ajude, nos fortaleça. Em primeiro lugar, a entendermos esse amor. Entendemos que nós já recebemos o amor, já fomos salvos pelo amor, já fomos perdoados pelo amor, já fomos alcançados pelo amor. E em segundo lugar, a entender que esse amor precisa ser direcionado como uma resposta de obediência ao Senhor e a todos aqueles que nos cercam. Nos ajuda a sermos mais cristãos, nos ajuda a sermos mais parecidos com o nosso Salvador, nos ajuda a, como igreja, refletirmos a sua glória. É pelo Senhor, é no Senhor e para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.